Estou aqui com o deputado Edivaldo Magalhães. Na verdade, eu tirei o deputado Edivaldo Magalhães da reunião onde ele estava lá nas comissões, onde eles estão analisando as emendas impositivas, coisas que têm que ser votadas antes do recesso. E o recesso está aí na porta, né, deputado? Está batendo na porta. A partir da próxima semana, o prato do dia, além de outras questões, mas o principal prato do dia aqui na Assembleia é a votação do orçamento. E nós temos duas questões para apreciar antes do orçamento. Uma delas é uma emenda constitucional que foi apresentada pelo deputado Chico Viga, que está sendo discutido, alguns substitutivos, textos, detalhamentos pelos membros da comissão, que estabelece as emendas impositivas dos parlamentares. Aquilo que é praticado hoje já no Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, inclusive, já avançou sobre esse tema, não apenas as emendas individuais são impositivas, mas também as emendas coletivas. Aqui nós só temos emendas individuais de baixo valor, por sinal. Né? Quanto é? Eu já ia lhe perguntar. Hoje é R$200 mil, né? Há um compromisso, né, ventilado aqui no início do ano, uma visita do governador aqui à casa, e nós estamos definindo, isso deve ir para uns 500, né? Há quem defenda um valor maior. Isso vai ser decidido na discussão do orçamento a partir da semana que vem. Mas também no preâmbulo desse debate do orçamento, é bom a gente chamar esse debate, ele volta com muita força na próxima semana, que é a velha discussão da LDO. Né? Está marcada uma audiência de conciliação em função do ajuizamento que nós fizemos, né, pedindo a inconstitucionalidade daquela votação. O desembargador relator marcou uma audiência de conciliação para a próxima semana, segunda-feira, com todos os poderes presentes e os autores da ADIM, né, que foi o PT e o PCdoB, e vai ter um julgamento do mérito. Se não houver conciliação, um julgamento do mérito na terça-feira. Isso vai estabelecer a regra do orçamento, porque Sim. O orçamento não chegou na casa, não voltou ainda. Né? Se a LDO nem ficou definida ainda, né? Não está definida a LDO, imagine o orçamento. Então nós temos uma série de obstáculos ainda a ser superados para poder votar o orçamento, que a rigor, nós vamos ter 2 semanas para isso. Deputado, e com relação, já que a gente está falando em emendas, o que houve que todas as emendas da oposição foram rejeitadas ontem? Olha, a decisão... Ele chegou a respirar fundo. É verdade, eu estou me contendo ainda, porque a decisão tomada pela base do governo aqui na Assembleia, na discussão da reforma da Previdência, ela é muito ruim. Ela atinge as pessoas. Ainda há pouco mesmo, nós estávamos ali na comissão, e um dos aspectos, a pressa, né, é inimiga da perfeição. Um dos aspectos, inclusive, que está lá na PEC, né, estava se dando o exemplo de uma servidora que tem 56 anos de idade, já tem mais de 25 anos quase, né, de contribuição no serviço, só que no serviço público só tem 8. E lá está dizendo que para você aposentar no serviço público tem que ter um mínimo de contribuição no serviço público de 20, na nova PEC. Resultado, a pessoa que ia se aposentar no próximo ano, nos próximos 2 anos, agora vai ter que trabalhar mais 12. Então, não se faz esses cálculos, essas implicações na vida das pessoas. As nossas emendas, inclusive uma das minhas emendas, tinha esse objetivo, da gente não prejudicar aqueles que iriam se aposentar nos próximos 5 anos. Eles ficariam na regra antiga, você teria essa transição, para não mexer com a programação de vida das pessoas. Mas se rejeita esse tipo de emenda sem fazer as contas. Quanto isso vai implicar? Porque nós apresentamos também a sugestão de compensação. Né? Na medida que você vai aumentar a contribuição para a patronal, nós não iríamos afetar com déficit se essa medida tivesse sido acatada. Então foi rejeitado. Né? Mas o fato é que o último capítulo da reforma da Previdência ainda não foi escrito. Não terminou ontem. Não terminou com a votação de ontem. Não terminou com o cerco policial, a pedido da própria Assembleia, à casa. Não terminou com aquela confusão. Vai se ter uma outra batalha.
a batalha judicial. Os sindicatos vão entrar, né, com um processo para rever essa questão. Aí, como é que vai ficar? O governo não vai poder implantar enquanto a justiça não decidir. Isso vai para o ano que vem. Veja bem, na medida em que for promulgada, a PEC já vai entrar em vigor, né, porque é da data da sua promulgação, né? E vai haver uma disputa judicial. Vamos ver o que vai decidir os tribunais, né? Porque pode ter uma liminar suspendendo os efeitos, né? Nós não sabemos esse desfecho, mas o fato é que foi flagrantemente inconstitucional a votação da PEC ontem. Não tem discussão sobre isso. O texto do regimento interno, ele fala por si, nem permite dupla interpretação. Votado o relatório, ele precisa ser publicado. E depois ele entra na ordem do dia 48 horas depois. Está escrito isso. Foi meia hora. Ele foi votado corretamente. Ele não foi publicado. E ele entrou na ordem do dia meia hora depois. Então, a votação não poderia ocorrer ontem. Deputado, sabe o que me chama a atenção nessa história todinha? Eu quero descartar a má-fé. Mas se eu descartar a má-fé dos deputados, eu vou ficar com o quê? Com a negligência, nesse caso, né? Porque se não houve má-fé, a intenção de tratorar tudo, eles não conhecem o regimento. Na verdade, foram chamados a atenção pelo regimento na medida em que eu apresentei a questão de ordem, né? Então houve má-fé. Claro. O presidente da casa teve conhecimento do impedimento, foi alertado inclusive por sua assessoria. Mas a liderança do governo encaminhou, digamos aqui, o rolo compressor, o arranjo. Diz assim, consulta-se o plenário, como se o plenário tivesse o direito de rasgar a Constituição, de rasgar o regimento. Você não pode votar para rasgar o regimento, você não pode votar para rasgar a Constituição. O plenário pode mudar a Constituição e pode mudar o regimento, desde que tenha um projeto de lei que tramite e você tire do regimento aquele aspecto. Só que não fizeram isso, resolveram atropelar. Nesses atropelos tem uns problemas, foi a mesma coisa que foi feito com a LDO, né? Esse é o segundo grande vício, que a gente espera que a justiça corrija. E a justiça corrigindo, tanto na LDO quanto na votação dessa PEC, pode ser que se tome jeito, né? Que se tome tento, como diz no popular, né? Que se observe as regras. Ora, se você tem os votos para aprovar algo, cumpra pelo menos o tempo necessário de votação e aprove, mas aprove no tempo certo. Não aprove rasgando as regras do jogo. Foi isso que ocorreu ontem. Muito obrigado, deputado Edivaldo Magalhães, pela entrevista do deputado e pelo clima aqui na Assembleia Legislativa. Você já sabe o que nos espera nos próximos dias com a chegada do orçamento, né, aqui nessa casa. A gente vai estar aqui para levar para você tudo o que acontece no plenário, nos bastidores, nas salas de comissões, nos corredores, onde for, até no banheiro, se for preciso, tá bom? Aqui no Notícias da Hora, você sempre sabe de tudo em primeira mão.